noite a todos. Vamos dar início à segunda reunião da sessão ordinária desta Assembleia do dia 30 de junho de 2023. Começo por cumprimentar os colegas da mesa da Assembleia, o Sr. Presidente da Câmara e, na sua pessoa, as senhoras e os senhores vereadores. Cumprimento os colegas da Assembleia, cumprimento funcionários da Câmara, Comunicação Social e múnipes aqui presentes, assim como aqueles que em casa nos seguem através dos meios audiovisuais. Peço o favor à Senhora Primeira Secretária de verificar o quórum desta Assembleia. Boa noite. Abílio Vilas Boas, presente. Agostinho Silvestre, presente. Alfredo Sousa está. Ana Cláudia Almeida não está a chegar. Exatamente. Armando Baltazar está. Carla Marques está presente. Catarina Lobo está. Cátia Lima está. Cláudia Lima está. Daniel Feliz está. Daniel Moreira está. Fernando Ferreira está. Fernando Barbosa também está. Hugo Padilha está. João Palpério também está. João Morgado está. João Paulo Nunes está. Joaquim Garcês também está. Joaquim Moreira está. Jorge Silva está. Luís Caetano também já não está ainda. Ok, não está. Madalena Oliveira não está também. Maria Trindade Val está. Mário Monteiro não está. Pedro Fernandes está. Pedro Miguel Teixeira está. Rogério Palhau também está. Nesta ponta. Estava confusa. Desculpa. Está sim, senhora. Rui Alexandre Abreu também está. Sónia Sousa está. Tiago Dionísio está a faltar. Vítor Parati está. Portanto, vou voltar a chamar. Luís Miguel Caetano ainda não chegou. Madalena Oliveira também não. Já estava há bocadinho, desculpa. Pois, eu também achava que ela desse. Acho que eu tinha visto. Sim, sim. Está sim, senhora. Mário Rui também ainda não chegou. E Tiago Dionísio também não. Portanto, estão a faltar 4 pessoas. 3, sim. Temos quórum, sim. Pedia silêncio. Obrigado. Temos quórum. Vamos continuar, digamos, com a nossa Assembleia. A ordem de trabalhos é conhecida, é a mesma, digamos, da primeira reunião e vamos então continuar os pontos que na realidade não conseguimos discutir e votar. E começamos pelo primeiro, 2.1, primeira alteração ao mapa de pessoal de 2023. Pergunto quem se quer inscrever para usar da palavra. Não havendo ninguém que se queira usar da palavra sobre este ponto, coloco em votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com 8 abstenções dos grupos municipais do PSD, da CDU e do Chega. Passamos ao ponto seguinte, plano de alinhamentos para a Rua Sousa Viterbo, em Valongo.
Não havendo ninguém... não reparei. A deputada Sónia Sousa, faça o favor de usar a palavra. Boa noite. Eu gostaria de saber o que é que difere esta rua de outras do Concelho e qual a razão de se fazer isto a uma só rua, se isto é um plano e se é um projeto de futuro, porque daquilo que foi dado em explicações na reunião de líderes não é para ser aplicado agora, é uma coisa a longo prazo. Por que razão fazer só parece aqui um plano cirúrgico e não uma coisa mais abrangente para toda a área que engloba a parte mais antiga de Valongo e se calhar até de outras freguesias. Obrigado, Sr. Deputado. Mais algum deputado quer intervir sobre este ponto? Se não, dou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. Boa noite, Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores vereadores, público presente aqui e cidadãos a partir de casa. Eu ia pedir ao Sr. Vereador Coupelouro para poder explicar dar uma explicação. Não dá. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia, Sra. Mesa, Sr. Presidente de Câmara e restantes vereadores aqui presentes, a todos os deputados, funcionários e a quem nos acompanha lá em casa. Deputada, Sra. Deputada, o plano de alinhamentos, e deixe-me só fazer um enquadramento para perceber porque é que aparece o plano de alinhamentos. Existe uma ferramenta macro que é o PDM, o Plano Diretor Municipal. E depois existe no regulamento do Plano Diretor Municipal a possibilidade de criar ferramentas mais micro. O plano de pormenores de execução, planos de urbanização e também plano de alinhamentos. Por acaso, curiosamente, acho que nunca tinha sido feito um plano de alinhamentos. O que se pretende é ajudar na gestão urbanística complementando o PDM. Existem situações onde a gestão urbanística entende ou não entende aquilo que vem de fora. Ou seja, nós temos um projetista externo que vem aqui à Câmara colocar um projeto e há um entendimento dos arquitetos aqui da nossa divisão diferente dessa pessoa. E depois andamos aqui em reuniões a ver quem é que tem razão, pegando nos regulamentos gerais, pegando nos regulamentos do PDM. E aconteceu um caso nesta rua, na parte alta da rua, na zona considerada a zona da Boa Vista, onde efetivamente aquilo que o requerente estava a propor era uma moradia, era pegar numa casa por reabilitá-la e transformá-la numa moradia moderna, com as funcionalidades que hoje em dia as pessoas privilegiam, só que aquilo que era o índice que estava no regulamento não permitia fazer uma casa com as funcionalidades que hoje em dia toda a gente deseja e precisa, nem com áreas mínimas para se considerar uma habitação condigna. E, portanto, o requerente, juntamente com o projetista, alegou esses motivos e várias interpretações. Nós estivemos aqui em situações de dirimir argumentos e interpretação daquilo que eram os regulamentos e acabamos por definir que não fazia sentido estar a impor a um requerente e ao seu projetista a construção de uma casa que depois não ia ter as áreas mínimas para ser funcionais só por causa de índices que estavam definidos no PDM, quando, efetivamente, ele tinha razão quando alegava que os alinhamentos das outras casas eram o mesmo alinhamento que ele estava a propor. Ou seja, ele estava a propor uma fachada alinhada pelas fachadas que já lá existem, estava a propor uma fachada posterior, as traseiras da casa, alinhadas por outras que já lá existem, estava a propor uma altura alinhada por outras que também já lá existem, mas nós dizíamos que ele não podia fazer aquilo porque ultrapassava o índice que ali era permitido. O plano de alinhamentos permite definir isto, permite pegar numa rua que já tem a chamada morfotipologia assumida, e aquela rua tem várias casas por ali fora com 2 andares e já com o alinhamento que é da fachada frontal, que é posterior, perfeitamente definido. Então nós podemos traçar esse plano de alinhamentos, dizer, vou traçar o alinhamento onde eu permito que a casa construa a sua fachada da frente, alinhada por todas as outras. Vou definir o alinhamento da fachada traseira alinhada por todas as outras. E vou definir a altura. Com isso, eu consigo permitir que as casas sejam reabilitadas de acordo com aquilo que é a sércia e a estrutura dominante e abdicar do índice de construção. O plano de alinhamentos é uma ferramenta que permite fazer isso. Ao definirmos todas estas regras, deixa de haver litigância, deixa de haver dúvidas de interpretação
dos regulamentos. É muito mais ágil e muito mais fácil para quem submete e para quem aprovar esse projeto. Porquê é que estamos a fazer nesta e não nas outras? Nós estamos a começar por este motivo que eu acabei de dizer. Portanto, isto foi um alerta, efetivamente, que esta ferramenta que nunca foi usada, mas está prevista e que é uma ferramenta útil, neste caso, vai resolver um problema de um munícipe e, portanto, aproveitamos para fazer em toda a rua e vamos fazer em outras que surjam este tipo de problemas. Não conseguimos é fazer em todas porque não temos capacidade interna para fazer tudo ao mesmo tempo. Espero ter sido esclarecedor. Obrigado, Sr. Presidente. Mais alguém quer intervir sobre este ponto? Se não, coloco em votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 3, ou melhor, 2.3, procedimento por consulta prévia para fornecimento de energia elétrica para as instalações alimentadas em baixa tensão normal, em baixa tensão especial e em média tensão, incluindo as instalações de iluminação pública, ao abrigo do Acordo Quadro de Eletricidade, celebrado pela Central de Compras da Lipor, por um período máximo de 24 meses. Em discussão ou em apreciação este ponto, alguém quer usar da palavra? Não havendo dúvidas, na Assembleia, coloco em votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto seguinte, 2.4. Concessão de ocupação do domínio público para instalação e exploração publicitária de mobiliário urbano no município de Valongo. Alguém pretende usar da palavra sobre este ponto? Não havendo ninguém que queira usar da palavra, coloco em votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto seguinte, 2.5, proposta de celebração de contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com a União Desportiva Valonguense. Alguém se quer pronunciar sobre este ponto? Mais alguém? Se não, Sr. Deputado Rogério Palhão, faça o favor de usar a palavra. Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Membros da Mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros companheiros e colegas da Assembleia, senhoras e demais presentes. Bem, primeiro, um ponto prévio, uma declaração de interesse, e outra, uma declaração de princípio. Declaração de interesse. Sou membro dos Corpos Sociais do Alfenense há, sei lá, 30 anos, por aí, mais coisa, menos coisa. Declaração de princípio. Sou sempre a favor, sempre, que a Câmara ajude os clubes, não é ajude, é custeie aquilo que os clubes fazem, porque é a obrigação da Câmara fazer o que os clubes fazem. Portanto, se os clubes colaboram, a Câmara deve fazer o possível e o impossível para que os clubes continuem a colaborar, porque ficará sempre mais barato à Câmara ajudando os clubes do que querendo substituir na íntegra os clubes, porque é impossível. Bom, feita a declaração de interesse
e declaração de princípio, faço também uma observação, e acabei de ver agora entrar o Sr. Presidente da Junta, eu de facto olhei, antes de pedir a palavra, o Sr. Presidente da Junta de Alfena tinha pedido a palavra. Não estava cá, não podia, não é verdade, o recado também é para ele. E o que é que venho aqui fazer? Além desta declaração de interesse e declaração de princípio, e portanto já disse que vou votar a favor, o PSD vai votar a favor, e eu também votarei, como é normal, venho trazer um recado público ao Sr. Vereador, e ele já sabe porquê, seguramente. Sabe? Ótimo. Então, se não sabe, eu vou explicar. Se não sabem, eu explico. A Câmara adquiriu, acordou com o Alfenense o fim do direito de superfície do campo de futebol em Alfena. Era um direito de superfície, o terreno da Câmara, se deu o direito de superfície ao Alfenense, o Alfenense fez uma obra, eu estou lá, 400 e tal mil euros, e a Junta, o Alfenense e a Câmara acordaram terminar esse direito de superfície, tudo aquilo passava para a Câmara outra vez, e a Câmara indemnizou o Alfenense naquilo que acordaram. Não está em questão um montante. Atenção, naquilo que acordaram. Não estive lá, não estive a fazer isto, também não tem a ver, não tenho nada a contestar sequer. Chegámos aqui porquê? Porque o Alfenense não tinha outra solução senão fazer isto para poder ter dinheiro para relevar o campo cá em cima, junto ao pavilhão. E aqui é que está a questão. Quando se levantou o problema e o Alfenense ficaria impedido de jogar porque o campo não tinha condições, contactámos a Câmara, não sei se discutiram na Câmara, se não. O que sabemos é que o Sr. Vereador do Pelouro esteve reunido com a direção do Alfenense, os corpos sociais do Alfenense. Nós dissemos que estava em causa e pedimos ajuda. E o Sr. Vereador disse que não podiam ajudar a fazer a obra porque, e eu cito, espero que o Sr. Vereador se lembre, é ilegal, a informação do Serviço Jurídico da Câmara é ilegal, que estávamos a fazer obra, a Câmara estava a gastar dinheiro num espaço privado, grosso modo era, e continuo a citar, era como fazer filhos e mulher alheia. Portanto, isto foi o que ocorreu. E, portanto, pronto, não ajudou, não podia. Eu, na altura, reagi, digamos que algo turbulentamente. Começou. Eu vivo as minhas convicções e sou mesmo assim. O Sr. Vereador não gostou muito, mas pronto. Dr. Rogério Panhal, se não se importa, ouve-se mal. Talvez levantar isso. Peço desculpa. Eu pensei que a minha voz ficava para isto, mas também já vai cansada. E, portanto, a questão foi essa. Não havia... a Câmara não podia ajudar o Alfenense a fazer a obra porque não podia fazer obra com dinheiros públicos em espaço privado. Passou à frente. Agora, parece que os serviços jurídicos mudaram de opinião. A lei não mudou, atenção. A lei, desde essa altura até agora, não mudou. Portanto, os serviços jurídicos mudaram de opinião, ou foi a desculpa esfarrapada que nos deram para nos calar, seja como for, agora estão a fazer bem e na altura fizeram mal. Foi o recado que eu dei na altura. Ainda disse mais uma coisa que o Sr. Vereador não gostou. É que eu não acreditava que os serviços jurídicos, conheço alguns, tivessem dado esse resultado assim, conhecendo profundamente a situação, porque eu ali, e não sou um advogado tão conhecedor quanto isso, mas ali dava 10 formas de ultrapassar o problema legalmente. Ele não gostou também da resposta, mas aqui estamos. A questão é, na altura era ilegal, na altura não podiam fazer, agora já podem. Está mal. Está mal porque a lei não mudou, a opinião de quem decide é que mudou. E hoje é uma coisa, amanhã é outra, em função de quem são os beneficiários. Clubes. Quanto à decisão de hoje, eu acho que está bem. Desta vez decidiram bem. A Câmara está a fazer o seu papel. A Câmara está a ajudar quem ajuda muito a fazer aquilo que a Câmara tem para a obrigação de fazer. Tenho dito, é só isso, trouxe o recado. Obrigado, Sr. Deputado. Mais algum deputado quer fazer intervenção sobre este ponto? Se não, dou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para esclarecer esta situação. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu, naturalmente, vou passar a palavra ao Sr. Vereador, porque foi aqui visado, mas gostava também de aproveitar para dizer
que este Executivo tem, nos últimos 9 anos e 8 meses e uns dias, tem-se pautado por apoiar sempre os clubes, todos os clubes. Lembro, aliás, quando nós fomos forçados a avançar com a expropriação do campo de futebol em Irmesinde, pelo qual tivemos que pagar 600 mil euros, e depois a instalação de um campo sintético que nos ficou mais de 200 e tal mil euros. Portanto, não hesitamos. Portanto, nós estamos aqui, o senhor deputado tem razão, a marca tem sido a de apoiar os clubes quando precisam, e, portanto, as pessoas sabem disso, e os clubes sabem disso. Sobre a questão, sobre o que disse especificamente, eu julgo que não colocou questões, mas eu admito que o Sr. Vereador queira usar a palavra e, portanto, passo-lhe a palavra, Sr. Presidente. Muito obrigado. Senhor Deputado, eu fiquei agora na dúvida se fez a intervenção na qualidade de deputado ou dirigente do Alfenense. Mas vou-lhe esclarecer, se me permite. Nós, como disse aqui o Sr. Presidente, nós tentamos sempre resolver os problemas quando eles aparecem. E tentamos sempre, aliás, acho que desde 2013, outubro de 2013, em que o PS ganhou a Câmara, que tem vindo a ser feito, e acho que é evidente a todos, um investimento muito grande nos equipamentos esportivos. Eu permito-me só fazer este enquadramento, porque é importante para o esclarecimento que se segue. Nós começamos, e até nem estivemos a ver que freguesias é que poderiam eventualmente interessar politicamente ou em termos de votos investir. Nós começamos por Sobrado, onde nós municipalizamos o estádio e colocamos lá um relvado. Não havia relvados a não ser no Municipal de Valongo, o resto era tudo ou pelado ou relva natural, foi o primeiro. Depois seguiu-se a intervenção que nós fizemos no Sporting Clube de Campo, municipal agora de Campo. Tivemos que fazer uma intervenção, porque senão Irmesinde iria ficar sem equipamentos esportivos para comprar o Estádio Municipal de Sonhos, porque corríamos o risco da cidade de Irmesinde ficar sem qualquer campo de futebol. Depois tivemos a fazer investimento em pavilhões, fizemos sempre investimento em várias freguesias e em vários equipamentos esportivos. No caso do Alfenense, quando o Alfenense veio ter aqui à Câmara para pedir ajuda, nós apoiamos sempre. Apoiamos da primeira vez em que quiseram colocar o relvado sintético naquele terreno que era municipal, que foi cedido ao Alfenense, para conseguirem uma candidatura. Nós demos na altura 100 mil euros, além de termos já dado antes, nós, Câmara, não fomos nós Executivo, nós Câmara, ter dado o terreno, nós Executivos demos o apoio de 100 mil euros para fazer o relvado. Quando vieram pedir um apoio também para o relvado no campo principal do Alfenense, nós temos, sim senhor, nós ajudamos. E depois definimos os termos, como é que iríamos ajudar. E olha, eu acho que a solução que foi encontrada, Sr. Deputado, é do agrado de todos, porque além de, neste momento, a freguesia de Alfena ter um Estado Municipal que não tinha, era a única que não estava a ser tratada da mesma forma. Neste momento, todas as freguesias têm um Estado Municipal público, Alfena não tinha e agora tem. Esse municipal é utilizado preferencialmente pelo Alfenense, como todos os outros clubes das outras freguesias, e não tem encargo as suas despesas, nomeadamente luz e água. Portanto, eu até acho que foi um excelente negócio para o Alfenense, tal como foi para os outros clubes das outras freguesias. Tratamos o Alfenense de forma igual. Voltando aqui ao ponto que nós estamos a discutir e que vai ser agora votado. Este ponto é uma situação que não estava previsto. Nós não tínhamos previsto fazer esta intervenção no estado do Calvário. Nós estamos a utilizar a União Desportiva Valonguense para resolver um problema grave que surgiu de forma inesperada, surgiu para a cidade de Valongo. A cidade de Valongo tinha um municipal onde as crianças podiam ter a sua formação desportiva, onde toda a gente podia jogar. E, de repente, tivemos que interditar, por questões de segurança, esse estádio. E a cidade ficou sem o único estádio municipal que tinha. A única solução que nós tínhamos, rápida, para que, efetivamente, este problema não se prolongasse, foi esta. Foi utilizar a União Desportiva Valonguense para nos ajudar a resolver este problema. Porque o Municipal de Valongo, onde foi decidido construir, não foi por nós, onde foi decidido por construir, está neste momento interditado porque está a ter graves problemas de estabilidade. Está a desaparecer. Estão a aparecer crateras e o estádio está a desaparecer. E os últimos projetos que nós temos, a solução apontada para lá, já disse aqui, que é um ensolaramiento geral, a previsão neste momento, tive uma reunião há semana e meia, é 1 milhão de euros. 1 milhão de euros é quanto pode custar fazer um ensolaramiento geral e estar a fazer um novo relvado naquele estádio municipal. 1 milhão de euros. Nós não temos. E, portanto, esta solução, como o senhor disse bem, é uma solução muito mais económica, vai ser paga ao longo do tempo, não vai penalizar o nosso orçamento, vai nos permitir
fazer as coisas que estavam previstas fazer este ano. Outra hipótese não seria assim, e essa intervenção que o Municipal de Valongo requer, se calhar agora vamos ponderar, vamos pensar com calma se efetivamente o investimento de 1 milhão de euros pode ser feito e quando é que pode ser feito, ou se é melhor tentar fundos comunitários para resolver aquele problema que nós herdamos. Mas vamos resolver, nós resolvemos os problemas que herdamos. Portanto, sobre o Alfenense, espero ter esclarecido, sobre a União Desportiva Valonguense, eu agradeço a oportunidade que me deu para explicar que nós estamos, através do clube, a resolver um problema para a cidade. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rogério Palhão, faça favor. Sr. Vereador, Sr. Presidente, não está em causa o investimento que vão fazer agora. Eu já disse que sou a favor. Eu já disse que sou a favor. Peço desculpa. Eu já disse que sou a favor. A questão é, não explicou, é porque é que a Câmara mudou de opinião. E já agora, fez essas contas com um negócio tão bom, e aí eu não estava presente, mas acrescento. Eu não estava presente, mas parece que o Sr. Deputado solicitou à direção do Alfenense que, de uma forma pública, demonstrasse que era um grande negócio para o Alfenense. E, portanto, a Câmara ajudou. Pois bem, então eu explico o negócio. O Alfenense cedeu, ou entregou, o direito de superfície que ainda havia por mais 30 anos, e entregou o que lá estava, que custou 400 mil euros. A Câmara deu 100. Portanto, estavam lá 300 mil euros. E recebeu 200. Portanto, não venham dizer, vamos lá, pelo menos, isto é política, eu aceito qualquer justificação. Agora, tentarem dizer coisas como se nós todos fôssemos cegos, isso é que me mexe comigo. Não foi um grande negócio, foi um negócio na altura que podia ser. E eu aceito isso. Agora, não me vendo, não foi um grande negócio. Mas a questão que eu vim pôr aqui nem foi essa. A questão é, o que é que ocorreu para antes não ser possível e agora ser possível? E está bem! E está bem! Antes é que estava mal. Porque é que antes entendiam que não era possível. Isso é que eu quero saber. Segundo, já agora, um problema que eu levantei e esqueci-me, e tem a ver com este investimento, que eu concordo, fique claro. E discutimos isso quando tivemos reunião de representantes, discutimos isso, e eu tenho esta preocupação. Aquele espaço é um espaço arrendado. Tanto quanto resulta da informação que consta do que veio à Assembleia, é um arrendamento de 1950 ou 1960. Portanto, é um arrendamento daqueles arrendamentos que eram anuais e para toda a vida, porque eram renováveis obrigatoriamente. Mas também é verdade que agora, face à lei, é verdade que o senhorio pode impedir a renovação com aviso prévio. A Câmara teve conhecimento disso, percebeu que sabia riscos ou não, alguém estudou isso, os serviços jurídicos informaram. A pergunta que eu deixo. Mais uma. Obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, mais alguém quer acrescentar alguma coisa neste ponto? Não? Então, dou. Certo, muito bem, Sr. Presidente, faça o favor. Sr. Deputado, o senhor pergunta aquilo que entender e eu respondo aquilo que eu acho que devo responder. Eu vou dar a resposta que o senhor deputado deseja, eu vou dizer aquilo que eu entendo. Eu já lhe expliquei, Sr. Deputado, eu ouço sempre com muita calma. Eu já lhe expliquei aquilo que esteve subjacente no acordo que nós fizemos com o Alfenense. O senhor acha que o senhor deu a entender que não é um bom negócio? Eu acho que é um excelente negócio e acho que a direção também o achou porque não era obrigada a fazer o negócio. O relevado já estava resolvido o problema do relevado. A direção do clube já tinha um empréstimo e o problema do relevado estava definido. Portanto, não precisava desta solução que a Câmara apresentou. Se a direção aceitou, é porque certamente considerou que era um bom negócio aquilo que nós estávamos a propor, porque, Sr. Deputado, nós não estamos aqui para prejudicar os clubes. Pelo contrário, nós fazemos tudo menos prejudicar os clubes. Nós arranjamos sempre soluções, porque, como o senhor disse, aí estamos de acordo, só nisso. E, efetivamente, os clubes são precisos. Nós, Câmara, sem os clubes, não conseguiríamos fazer a formação que existe atualmente no nosso Conselho, nem poderíamos ter este serviço que é prestado pelas associações esportivas. Volto a dizer, fizemos um excelente negócio, não impusemos a ninguém, impusemos o negócio que foi feito com o Alfenense, porque o Alfenense poderia não concordar, aliás, a solução foi uma solução que foi consensualizada. Sobre o Valongo, eu volto-lhe a dizer,
Neste momento, aquilo que está a ser feito é legal porque nós questionamos os serviços jurídicos para que fosse legal. Aquilo que me disseram foi que a figura do contrato para patrocínio desportivo que venha a esta Assembleia é a única possibilidade legal de dar este apoio e resolver este problema. E, portanto, nós, tendo esse suporte jurídico, estamos a dar um apoio desportivo ao União Desportiva Valonguense para eles nos ajudarem a resolver um problema que é da cidade. Sobre a questão do investimento que está a ser feito e que o seu deputado questionava se não havia aqui risco de ser um investimento que está a ser feito num terreno que é arrendado e, portanto, o investimento poder ficar perdido ou poder ser mais tarde alienado pelo senhorio. O contrato, apesar de ser de 57, salvo erro, foi feito com uma lógica de interesse público. E por isso é por este contrato existir que nós podemos fazer este contrato de programa de desenvolvimento desportivo. É por causa deste contrato de arrendamento. Porque ele refere aqui, e eu vou só ler porque acho que é importante e esclarece tudo. No ponto 4 diz assim: o prédio arrendado destina-se ao campo de futebol e para tal fim poderá a arrendatária, que é a União Desportiva Valonguense, nele fazer as benfeitorias que entender e que tudo ficará a pertencer ao prédio, não podendo a arrendatária, no fim do arrendamento, exigir por elas qualquer indenização ou alegar o direito de retenção. Mas, no caso de compra ou de expropriação por utilidade pública, ficou aqui logo plasmado qual era a solução final para isto. Quando a família entregou este campo, já sabia qual era o fim disto. Era para ser sempre de utilidade pública. Tais benfeitorias serão consideradas como pertencentes à arrendatária, ao UDV, e não à senhoria. Bem como, no caso desta ser despedida, sem ser por falta de cumprimento de qualquer dos artigos deste contrato. Ou seja, o terreno só vale o terreno. De qualquer benfeitoria que foi feita até à data, ou que seja feita de horavante, será propriedade da arrendatária UDV e não da senhoria. E nós temos sempre se fosse necessário, que entendo que não, porque durante este tempo também nunca foi preciso, se fosse necessário, nós temos sempre esta possibilidade que prevê aqui o contrato, compra ou expropriação por utilidade pública. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, tem tempo. Faça o favor. Eu temo que isto é verdade. É exatamente isso que o senhor vereador leu. Se a senhoria resolver, diz alto, não há mais renovações, qual é a solução? Ouviram bem. Nós não tínhamos essa informação. É que a Câmara tem que expropriar ou comprar. É a única forma de não perder investimento. Foi isso que leu, Sr. Vereador. Portanto, isto quer dizer que faz o investimento e dizendo, bem, mas por acaso houve problemas, nós gastamos mais. 500 mil, 1 milhão, qualquer coisa, seja o que for. Essa é a resposta que nós devíamos ter conhecimento e eventualmente o resto da variação, quando votou, também devia ter conhecimento. E não está em causa a ajuda aos clubes. Atenção. Fique esclarecido. Portanto, o que está aqui em causa estão à vontade, porque se houver problema, a Câmara gasta mais o que for, e resolve o problema por compra ou expropria. Esta é a solução. Na outra parte, Sr. Vereador, a pergunta não era essa. Não era do acordo que se fez com o Alfenense. Fez-se e o trouxe aqui à colação. A pergunta não era essa, também já disse. Agora, os juristas da Casa encontraram uma solução. A pergunta era outra. É porque é que no Alfenense, antes do acordo, não houve solução como há agora. É que agora os juristas encontraram uma solução e na altura era ilegal. Era proibido fazer filhos em mulher alheia. Essa é a pergunta. Não é o resto. Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Presidente da Câmara se quer usar da palavra. Certo, não querendo. Mais alguém quer usar da palavra sobre este assunto? Se não, eu coloco em... Não. Entendem que já responderam e, portanto, eu dei a palavra, mas não querendo. Se houver uma dúvida, eu respondo. Eu posso só
Sr. Deputado, é óbvio, eu comecei por dizer e reitero e relembro, a função de uma Câmara Municipal é estar disponível para resolver problemas. O caso de Irmesinde não foi por acaso que eu o trouxe. Nós, quando fomos eleitos, encontramos um acordo que permitia construção no atual Campo de Sonhos e a entrega ao privado, portanto, eram, digamos, disse mal, construção no campo dos Montes da Costa, com uma troca. E nós entendemos que era errado, porque ia perder a cidade, e não hesitamos em expropriar. E fizemos bem. Claro, se aqui se colocar essa questão, nós não hesitaremos em defender os interesses do desporto desta cidade, como já fizemos noutra circunstância. Porquê? O Sr. Vereador explicou bem. Nós encontramos um problema gravíssimo num campo que foi construído pela Câmara, que basicamente é verdade, e portanto as pessoas esperam de nós pragmatismo nas decisões. Foi encontrada uma boa solução, que é do agrado do clube, é bom para as centenas de crianças que praticam desporto, e eu sei, nós estamos todos de acordo. Portanto, a resposta é, obviamente, e foi dita, o Sr. Vereador disse isso, se surgir esse cenário, que não é o cenário que nós desejamos, não vamos hesitar, temos que resolver o problema, como é óbvio. O que eu acho, e ele disse e tem razão, acho que quem fez isto na década de 50 pensou bem para defender qualquer investimento público que pudesse ser lá feito, ou por, digamos assim, por iniciativa do clube, ou com apoio, digamos assim, do erário público. Acho que isso foi uma boa garantia. Isto é que acontece em todas as câmaras. Eu concordo, eu compreendo a sua pergunta e, portanto, à época foi entendido que essa não era a melhor solução. Entendemos agora, fomos aconselhados que esta era uma boa solução. Eu compreendo, respeito a sua posição sobre este assunto, mas aqui, confrontados com um problema gravíssimo, nós estamos a encontrar uma boa solução, que mereceu o apoio unânime na Câmara Municipal e também pela sua intervenção. Portanto, agora, quem me dera, eu digo-lhe isto, é em tom de desabafo, quem me dera não ter este problema, porque eu acho que o estádio era ótimo, quer dizer, é um estádio, mas é um problema e nós também não adianta falar do passado, não é? Adianta temos que encontrar soluções, é vida. Senhora Deputada Sónia Sousa. Por acaso não sou do Alfenense, nem do Valonguense, nem do Irmesindense, não sou de nada. De nada nem de coisa nenhuma. E, portanto, a minha dúvida... É do PCP. Sou do PCP, não é? E também a minha dúvida... E vou tentar colocar a questão que aqui foi colocada, porque nem me... Eu não pensei nisso, mas agora que foi falado também fiquei curiosa para perceber. E a minha dúvida é a seguinte: se neste momento tivéssemos o mesmo problema que tivemos com o Alfenense, a Câmara iria fazer de forma diferente, isto é, aprendendo que é possível, através deste problema que está agora a resolver, que isto era possível ser feito assim, se andássemos para trás, pudéssemos andar para trás, a Câmara teria feito de forma diferente? É esta a questão. Obrigado, Senhora Deputada. Endereço a pergunta ao Sr. Presidente da Câmara, que não sei se quer responder ou pedir, digamos, ajuda ao Sr. Vereador. Sr. Vereador. Sr. Deputado, muito bem, nós estamos aqui a votar um ponto, mas não deixa de ser curioso e vou dar esta nota. Toda a gente está de acordo, mas estão a colocar questões então que não têm a ver com o ponto, certo? Não tem a ver com o ponto. Então de repente tentou-se levantar aqui uma questão, fazer um problema ou inventar um problema que não existe. O Alfenense foi tratado à data com a possibilidade que nós entendemos que era benéfica para 3 entidades, vamos chamar-lhe assim. O Alfenense em primeiro, a Câmara e a Freguesia. O acordo que foi feito beneficiou essas 3 entidades. Beneficiou o Alfenense, que deixou de ter custos de despesas de água e luz que tinha, continuou a ter um campo que vai ter balneário, que é outro investimento. O Sr. Deputado não referiu, sabendo, mas é outro investimento. Ou seja, a Câmara que investiu 100 mil euros, que comprou há muito tempo o terreno, que
e que agora vai meter uns balneários que vai custar mais 200 e tal, não deu só aquele dinheiro sobre disso. Nós estamos a gastar naquele campo, que era da Alfenense, agora é municipal, muitos milhares de euros para que a Alfena tenha finalmente um estádio municipal de futebol. E agora tem. O Alfenense fez um acordo com o dinheiro que nós lhe pagamos, conseguiu pagar o relevado todo e abater um empréstimo bancário que contraiu para esse efeito. E a cidade ganhou porque agora, efetivamente, a Alfena tem um estádio municipal. Se à data nós teríamos feito diferente, olha, respondendo muito diretamente, mesmo podendo ser feito diferente, eu acho que esta era a forma melhor para beneficiar as três entidades que eu acabei de referir. Obrigado. Muito obrigado pela resposta. Tem de ser deputado Rogério Palhão. Sr. Vereador, desculpe-me ser insistente, Sr. Presidente da Câmara, desculpe ser insistente. Isto tem a ver com a dificuldade, que é uma coisa humana, de reconhecer que se agora está bem e noutra situação idêntica fez diferente, estava mal. Não custa nada. Tinha sido fácil. E depois junta dois contratos, não tem a ver um com o outro. Uma coisa é o acordo que fez com o Alfenense. Já estou arrependido de ter trazido a colação. Outra coisa é quando o Alfenense pediu ajuda e o Sr. Vereador disse que a Câmara não podia ajudar para fazer o rabate cá em cima. Não podia ajudar porque era ilegal, era fazer filhos da mulher alheia. E então o Alfenense avançou e pediu um empréstimo. E pagou o empréstimo durante 6 meses, salvo erro. E só depois é que houve o acordo, que não tem nada a ver com a questão de fundo, santo Deus. A questão de fundo é outra. A questão de fundo, a sua deputada pôs a questão de fundo. Eu não ponho mais, que é para não dizerem que eu estou a tentar baralhar. A questão de fundo é simples. Hoje, já respondeu? Achou que era melhor. Porquê? Eu explico porque é melhor. Porque a Câmara tinha que ter um estádio municipal e a Alfena não tinha. E então resolveu arranjar um estádio municipal à custa dos senhores dos alfenenses. Porque o grosso do dinheiro que lá está, 200 milhões, não paga o montante que lá estava. Nem de longe nem de perto. Não custa admitir. Foi um acordo. Eu estou contra o acordo. Não. Não estou contra o acordo. Não misturem as coisas uma com a outra, para ter razão. Não, Sr. Deputado. O senhor conhece que eu não discuto o alfenense. Não, é o exemplo. É a situação de facto. Eu discuto é princípios. E o princípio é esta solução hoje está certa. E a outra foi um caso com o alfenense, podia ser com o balonguense também, ou com o Almezinde. É igual. Não tem nada a ver com o caso. É o princípio que está em causa. E a pergunta que se fez, eu fiz várias vezes, não respondeu. Meteu outro acordo. A sua deputada veio aqui e foi ainda mais clara do que eu. Continuamos na mesma. Não se admite. De todas maneiras, já sabem que eu voto a favor, como é normal. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da Câmara. Eu não queria estar... Eu só vou fazer um desabafo que tem muito a ver com a fase que nós estamos a viver. Nós, a visão de querermos ter Estados municipais em todas as freguesias é exatamente... E vamos ter que fazer um esforço, porque agora este problema que foi criado vai nos obrigar a um esforço adicional, é exatamente para, no futuro, quando nós tivermos uma rede de Estados municipais, algum, digamos assim, não é para o Sr. Deputado que eu tenho imenso respeito, não vou... É mais um bocadinho a dificuldade que nós fomos sentindo, que já vinha de trás, que outras gestões tiveram, que é... Sem uma rede de estádios públicos, de equipamentos públicos, tínhamos muitas vezes a dificuldade de conseguir espaço para outros clubes, para uma emergência. E esta discussão, em parte, ainda tem resquícios, digamos, dessa dificuldade do passado, que outros municípios, quando havia fundos comunitários, fizeram os investimentos aproveitando essa disponibilidade. Nós aqui, infelizmente, não fizeram, não interessa, não fizeram. Aqui ao lado, lembro-me quando nós, portanto, no ciclo anterior da governação, no ciclo exatamente de 93 a 2001, houve milhões e milhões de euros disponíveis para equipamentos desportivos, aqui ao lado, por exemplo, em Gondomar. Perdoem-me dar... Sim, mas em Gondomar. Gondomar partiu muito de trás e a verdade é que conseguiram fazer uma série de equipamentos desportivos. Nós... não mexemos nessa área, não interessa. Havia alguma razão para isso.
A verdade é que, ao longo dos anos, a falta de equipamentos ainda nos faz ter esta discussão. Eu estou convencido que mais alguns anos, quando nós conseguirmos resolver o problema do estádio, que este é um problema grave que herdamos, e vamos conseguir uma solução cara, como é óbvio, porque basicamente devido à má compactação não tem estabilidade, mas quando isso acontecer, nós vamos acabar por, digamos, ultrapassar essa... Não é só nesta matéria. Nós temos outras áreas e outros desportos onde, se fizermos um pavilhão, se fizermos isto, gera-se logo imediatamente, não é por mal, atenção, eu hoje chego à conclusão que não é nenhum clube tem má intenção, é porque é uma história de carência, é uma história grande de carência. Portanto, saibamos ultrapassar, digamos assim, esta fase. Este problema é um problema que surgiu, nós não podemos ser insensíveis a este problema, e aliás percebe-se na intervenção dos senhores vereadores, toda a gente concorda. Nós vamos encontrar uma solução rápida, de execução rápida, que vai resolver o problema, mas não está o outro problema que surgiu, ainda nos vai obrigar a um esforço grande, que é a questão do estádio municipal. Portanto, é o que é um desabafo, é da vida, e nós temos que estar disponíveis a cada momento para encontrar soluções. Eu compreendo o senhor deputado, mas também compreendo o senhor vereador e concordo. Eu continuo a achar que aquela foi uma boa solução, porque o Alfenense, e eu que digo aqui em público, o Alfenense foi sempre um clube muito diferente dos outros, por força, e eu disse-o já várias vezes, por força, eu vou terminar, Sr. Presidente, por força da dinâmica do movimento empresarial e associativo e cívico de Alfena, porque também tem a ver com uma história. Alfena foi sempre a freguesia que menos bem tratada foi por quase todos os executivos. Este felizmente, não pode ser metido nesse lote, porque temos feito muito investimento na cidade de Alfena, como sabe, mas as pessoas de Alfena não se resignaram. Numa primeira fase, foi o Centro Paroquial e Social de Alfena que, no fundo, se substituiu à falta de investimento, com o pavilhão, etc. Felizmente, nos últimos anos, houve essa percepção e nós estamos a investir, porque é importante, era importante esse tipo de investimento. Mas à época, é preciso recordar, além do campo, do Alfenense, tinham já o benefício de utilizar um campo que era público, mas que foi bem cedido ao Alfenense. Portanto, o Alfenense não era prejudicado de forma alguma. Mas pronto, foi um desabafo, porque eu acho que é importante fazer este desabafo. Tem a ver com o tempo. Nós estamos, infelizmente, a pagar. Se tivesse havido aqui um investimento brutal no passado, no desporto, com os fundos comunitários, não estaríamos hoje seguramente a discutir essa questão. Estaríamos a discutir outro tipo de questões. Permita-me este desabafo para enquadrar. Ok. É assim, eu diretamente, Sr. Vereador, não lhe posso dar a palavra, a não ser que o Sr. Presidente lhe dê, e dou um minuto. Sim, claro, obviamente. Eu tenho direito à defesa, como é óbvio. Não, Sr. Presidente, obrigado, porque o Sr. Deputado está a utilizar este ponto e está a deixar aqui a ideia, ou lançar a ideia, de que eu prejudiquei deliberadamente o Alfenense. Portanto, eu tenho efetivamente que me defender, porque eu sou deputado, olha, tenho pena como dirigente do Alfenense não tenha vindo às reuniões, porque eu tive com o Presidente da direção, tive com o Presidente da Assembleia, com quem quisesse vir cá reunir comigo. E também volto-lhe a dizer, hoje a solução que eu iria propor era exatamente a mesma, pelos motivos que eu lhe disse. O Alfenense nunca foi prejudicado, nunca será connosco e, pelo contrário, sempre pediu ajuda, a resposta foi sempre sim. Não é da forma ou no tempo que às vezes as pessoas querem. O senhor disse que teve que contrair o empréstimo. Contraíram porque assim o entenderam, porque nós estávamos a negociar já há alguns meses e nunca foi dito que não. Agora, se eles quiseram contrair, entretanto, o empréstimo, foi uma decisão deles e nada contra. São independentes, tomam as decisões que entenderem para a gestão do clube. Agora, que fique bem claro, nunca foi intenção prejudicar o Alfenense, nem nunca será. O Alfenense, aliás, é um dos clubes que é mais apoiado. Nós, o Executivo PS, desde que entrou nos contratos de programas de desenvolvimento esportivo, quase que triplicou o apoio que é dado aos clubes. E o Alfenense é um dos clubes que tem mais apoio. Com esta reposição da igualdade, que há bocado eu falei, porque a Alfena era o único que não tinha o Estado Municipal de Alfena, estamos a repor também alguma igualdade com o clube, porque era o único clube que não tinha um campo municipal sem despesas que pudesse usar preferencialmente, agora tem, e era o único clube que não lhe era dado um apoio como é dado aos outros clubes para a abertura, fecho e higienização do estádio. E agora também vai ser, que é uma receita adicional que qualquer clube agradece. Portanto, o Alfenense até agora não era tratado de forma igual, mas agora está a ser. Obrigado.
Penso que ponto exaustivamente dissecado. Mais alguém quer usar da palavra? Se não, eu coloco em votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Hugo Padilha, faça o favor de fazer a declaração de voto. Peço desculpa. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados e demais presentes nesta sala. Após esta longa conversa, só venho aqui de dar 4 ou 5 pontos pelo qual o PS alicerçou a sua decisão de votar favoravelmente. Primeiro, evidencia este Executivo com esta decisão que tomou uma decisão rápida para um problema que afetava um conjunto de atletas superiores a 200 ou a chegar quase a 300, o que significa que na última Assembleia o Sr. Vereador tomou a palavra para falar sobre este ponto porque foi questionado e nesta Assembleia, na seguinte, já temos uma decisão. Permite-se com este contrato de programa que a intervenção no complexo da Outrela seja bem planeado, como também já disse o Sr. Vereador, bem estruturado, resolvendo bem aquilo que foi mal executado. A evidência com este contrato de programa é que existe um investimento responsável, planeado, em todas as freguesias e sabemos que vai continuar a existir com este Executivo. Atente-se, e isto é importante, que a intervenção no complexo Outrela estima-se, e o Sr. Vereador hoje já o disse uma vez, vai custar à volta de 1 milhão de euros. Todos nós, unanimemente aqui, votamos favoravelmente isto. Isto só se deve, e este dinheiro existe, só se deve provavelmente à boa gestão financeira que este Executivo teve. E lamento que o partido que foi responsável pela construção do complexo da Outrela não tenha vindo aqui assumir a responsabilidade política, eu digo, relativamente àquela construção. Por isso, repito, é de salutar e é importante dar nota aqui que esta foi uma boa decisão e por isso o PS votou favoravelmente. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Encerrado este ponto, acabou o ponto 2 e passamos ao ponto 3. Apreciar a informação escrita do Sr. Presidente da Câmara acerca da atividade do município, bem como da situação financeira do mesmo. Alguém quer usar da palavra para apreciar? Não havendo ninguém, encerramos o período da ordem do dia e passamos ao período pós-ordem do dia. E isto porque, durante o período antes da ordem do dia, ao fim de 60 minutos, ainda haviam ou há assuntos para discutir. Não tenho ninguém inscrito e a mesa tem 4 moções, 2 do Grupo Municipal do PAN e 2 do Bloco de Esquerda. Tem também um voto de louvor do Grupo Municipal do PSD e uma recomendação que não será para votar, é uma recomendação do CDS. Há grupos municipais que ainda têm tempo para gastar, outros já gastaram o tempo todo, portanto, compete-me perguntar se alguém quer usar da palavra. Certo. E quanto tempo pretende? 5 minutos. Vamos então fazer uma interrupção da Assembleia durante 5 minutos a pedido do Grupo Municipal do PS.
Peço aos senhores deputados o favor de se sentarem para prosseguirmos com a Assembleia. Um bocadinho de silêncio para podermos prosseguir. Estamos no período pós-ordem do dia e o Sr. Deputado Vítor Paraty pediu a palavra. Mais alguém quer usar da palavra? Desde que tenha tempo, claro. Se não, Deputado Vítor Paraty. Sr. Deputado, peço que seja breve. Obrigado. Boa noite, Sr. Presidente, restante de mesa, Sr. Presidente da Câmara, vereadores e caros colegas. Aqui na moção apresentada sobre os espetáculos do circo de exploração animal, eu digo impedir espetáculos, neste caso recomendaria à Câmara Municipal que não utilizem animais irracionais. E já agora esperemos que não volte a cometer o mesmo erro que foi efetuado no chumbo da moção que o PAN apresentou ano passado sobre as colónias sede, em que as propostas do PAN foram depois implementadas por ordem do ICNF. A nossa intenção é tornar Valongo líder na causa animal. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Ferreira, pode usar da palavra. Não. Deputado, eu vou-lhe pedir só meio minuto, porque o deputado Vítor Paraty pede alteração da sua moção. Espetáculos de circo sem exploração animal, em que, portanto, no ponto em que pede para a Assembleia se pronunciar, impedir que espetáculos de circo em que se utilizem animais irracionais. É isso? Então, sendo assim, quer passar para recomendação e anulamos a moção. Vítor, não percebi. Isso, Sr. Deputado, tenha paciência. Claro que sim. Nós, quando dizemos impedir, não é na totalidade, é que sejam animais irracionais. Sim, são todos, claro, exceto nós. Obrigado pela correção, Sr. Deputado. Porque nós poderíamos ser exemplo, conforme são vários concelhos, onde é proibido qualquer tipo de animal. Nós estamos sempre dispostos a colaborar com algo mais, mas utilizamos animais irracionais. Obrigado. Sermos exemplo, conforme já são outros concelhos, em que não utilizam qualquer espécie animal. Obrigado. Deputado Vítor Paraty, tenha paciência, mantenha-se só para ver se eu percebi para transmitir à Assembleia. Portanto, aquilo que pretende é, em Valongo, continua-se a verificar a inação quanto à utilização de animais irracionais em circos. É isto? É isso, é. E depois, no ponto 1, impedir que espetáculos do circo em que se utilizem animais irracionais. Irracionais, exatamente. Sejam realizados no Conselho de Valongo. Para que nós sejamos exemplos, conforme outros conselhos. Obrigado. Pronto. Muito bem. Eu tenho de perguntar à Assembleia se aceita esta alteração que é proposta agora pelo deputado Vítor Paraty. Alguém se opõe à alteração proposta? Se ninguém, é aprovado e, portanto, irá ser discutida e votada com estas alterações. Agora, sim, tenho o deputado Fernando Ferreira. Deputado Fernando, faça o favor de usar a palavra. Boa noite, Sr. Presidente e restante mesa. Boa noite ao Sr. Presidente da Assembleia e restantes vereadores, todos os colegas deputados, público aqui presente. Relativamente a este ponto sobre o espetáculo de circo sem explorações animais, eu gostava só de deixar aqui uma consideração prévia e uma pergunta também prévia. Relativamente a este ponto que aqui estamos a discutir,
Uma coisa é o município poder vir a decretar algum tipo de proibição, outra coisa é, noutros concelhos, seja a que título for, mas, por exemplo, os circos, terem a possibilidade de eles próprios optarem por não usar animais. Porque há uma coisa que o Partido Socialista não pode, é fazer sobreposição àquilo que é a lei. E a lei tem uma janela temporal, que vai até 2025, cujo município não se vai poder sobrepor. Portanto, esta questão não nos parece que seja possível de viabilizar por parte do Partido Socialista, simplesmente por um imperativo legal. Era só isso que tínhamos aqui a declarar. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho inscrito o deputado João Paupério. Mesa constituída, Sr. Presidente da Câmara, os senhores vereadores, colegas da bancada, público presente nesta sala e em casa. Efetivamente, os nossos cidadãos iam optar por votar favoravelmente esta moção do PAN por uma razão muito simples, porque efetivamente a lei prevê que até 2005 os circos possam continuar a utilizar animais, eu diria, se calhar de uma forma mais separatista, animais selvagens. Porque se efetivamente o que o PAN pretende é pura e simplesmente eliminar a utilização de animais, ainda não vi nenhuma proposta do PAN, nem na Assembleia da República, e muito menos aqui na Assembleia Municipal, falar sobre, por exemplo, as charangas, em que a GNR utiliza cães de busca, cães de salvamento. Os cães estão a ser utilizados para um espetáculo. Não é um circo, mas é um espetáculo. Se efetivamente a própria lei prevê que em alguns concelhos, e nós quando falamos dos outros concelhos, eu tenho alguma relutância sempre em generalizar, porque lembra-me sempre a Comunidade Europeia. Nós somos obrigados a acompanhar a Comunidade Europeia para tudo e mais alguma coisa. É nos impostos, é nas multas, é nas proibições. Só nos ordenados é que nós não somos obrigados a acompanhar a União Europeia. Portanto, quando interessa, é bom. Quando não interessa, vamos assobiar um bocadinho para o lado e fazer de conta que nem vimos. É para lembrar ao Sr. Deputado que, por exemplo, as touradas vão continuar. É tradição, dizem eles. Independentemente da minha opinião sobre as touradas, e vou-lhe ser sincero, eu até gosto de touradas, senão nós vamos contribuir para que os touros bravos passem à extinção, porque ninguém vai criar touros bravos para vender a carne, porque ela é praticamente intragável. É muito dura, é muito musculada. É para isso que servem os touros. Se por um lado queremos evitar que os animais sejam extintos, por outro lado não podemos andar a contribuir para a extinção desses mesmos animais. Portanto, se realmente fosse a proibição de animais selvagens, porque, e vou ressalvar, há muitos circos que tratam melhor os seus animais, muitas vezes os seus próprios artistas. É um facto. E durante anos e anos nós assistimos a ver animais muito bem tratados, que provavelmente acabariam num jardim zoológico qualquer, e até hoje nunca ouvi ninguém a dizer que é preciso proibir os jardins zoológicos, e muitos lutam com dificuldades para os alimentar. Se não houver os padrinhos, há quintas pedagógicas que utilizam os animais para quê? Para mostrar às crianças, para fazer espetáculo nas próprias quintas pedagógicas. Ah, não, espera aí. Nas quintas pedagógicas nós mostramos os animais para ver de onde vem o leite, como é que eles se alimentam, como é que eles passeiam, como é que fazem companhia às pessoas. Mas então, quer dizer, mal comparando, o Sr. Deputado não me leva a mal, porque eu vou ter que rever, vou ter que me abster, mas só para lhe dar um termo de comparação, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas se refletir até tem. É a mesma coisa que proibimos, com toda a honestidade, com toda a sinceridade, a exploração de mão de obra infantil. E depois continuamos a ver os reclames que os bebés a comer a Cerelac,
peço desculpa pela publicidade, continuamos a ver as criancinhas a trabalhar horas e horas nas novelas e nos filmes e ninguém se manifesta contra isso. Ou comem todos, ou haja moralidade. Era só. Obrigado, Sr. Deputado. Tem pessoas à frente, eu depois vou-lhe dar 1 minuto para poder responder. Deputado Rui Abreu. Sr. Presidente da Assembleia, restante mesa, Sr. Presidente da Câmara, restante Executivo, caros colegas, assim, o PSD vai ter que se abster porque achamos que não faz sentido nenhum. A partir do momento que a Lei Geral está aprovada e que diz que há um período de transição até o ano 2025, não faz sentido estar a impedir no município de Valongo antecipar este período de transição. Portanto, por esse motivo vamos nos abster. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Deputado Fernando Barbosa. Cumprimentar o Sr. Presidente da restante mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados. Duas anotações muito rápidas. Primeiro, pela parte do Bloco e na minha parte pessoal, eu não noto que altere substancialmente, ou até que tenha qualquer alteração, a questão de colocar animais irracionais. Ora, os únicos animais racionais é o ser humano, todos os outros são irracionais. Deve ter confundido com o animal enquanto ser sensitivo, que são coisas diferentes. Portanto, mas é a minha visão, portanto, e não estou a ver um circo sem palhaços, que são do melhor que pode existir, que pelo menos alegram as pessoas mesmo nas suas dificuldades. Portanto, e são racionais, precisamente, é precisamente a troco disso. Seres irracionais são todos, à exceção do ser humano, mas eu também, como andei na escola já há muito tempo, posso estar enganado e se tiver, deixo aqui a minha desculpa. Quanto à questão dos atos com animais, a lei permite até 2025, agora, a lei não permite é que se continue a domesticar e a castigar animais após atuar, que isso é que é um crime e é hediondo. Agora, os que já lá estão, que vivem com algum conforto, até porque se pode prevenir a questão do abandono. Se os circos, todos eles, fossem proibidos de utilizar os animais que têm, mesmo que seja só mostrá-los, onde é que esses animais iam ficar, quem é que tomava conta deles. Portanto, a discussão é muito mais do que o circo trazer os animais com eles, não é? Por outro lado, a autarquia não tem o poder discricionário para se ultrapassar a lei. Portanto, nunca poderemos votar a favor desta moção. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Deputado Vítor Paraty, eu vou-lhe dar 1 minuto. Pedia que fosse muito conciso. O seu tempo já acabou, mas devido à importância... Já que o Sr. Deputado falou em touradas, no tempo da colonização, os brancos faziam arenas e punham crianças negras e os brancos a tirar pão para dentro. Peço desculpa. Isso foi realidade. E nós evoluímos. E se os animais não pensam, acho que temos nós que pensar por ele. Quanto ao Sr. Deputado que falou na lei, e muito bem, prevê até 2025, também quando nós apresentámos a proposta, alguém do PS disse que a lei dizia que Valongo não tinha que ir contra a lei, mas depois, por imposição do CNF, os gatos passaram para a autarquia e não para o microchip passou para a autarquia e não para os cuidadores. E também estava na lei que as câmaras não teriam que ser responsáveis e sim os cuidadores. E o CNF, afinal, veio dar razão. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Deputada Catarina Lobo. Peço desculpa, mas não a vi pedir a palavra. Muito boa noite, Sr. Presidente da Mesa, Sr. Presidente da Câmara, restantes vereadores, caros colegas, deputados e restantes pessoas presentes. O PS colocou a questão, os deputados do PSD, do Bloco, do Nós também acompanharam esta questão da lei, mas eu acho que se algum mérito tem a moção do PAN,
há de ser o mérito de falarmos sobre estas questões e uma oportunidade para, já agora, eu gostaria de saber um pouco mais, uma vez que o Sr. Deputado referiu que queria colocar o Conselho na dianteira, mas não concretizou muito, às tantas era bom sabermos um bocadinho mais sobre a política animal do município. E, portanto, e acho que esse é o mérito que a proposta do PAN nos pode trazer e o Sr. Presidente da Câmara julgo eu que também nos pode esclarecer. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Deputada Sónia Sousa. Eu estou contente agora. Então, na outra Assembleia não se podia falar nada que não fosse sobre o tema. E agora vamos poder falar sobre o bem-estar animal das políticas do município para quê? Para informar as pessoas que nos estão a ouvir. Acho muito bem, sim senhor. Na ordem do dia, se os senhores deputados do PS querem que o Executivo fale sobre isso, não é? Têm que colocar aqui uma questão direta, não é aproveitar isso da moção do PAN para depois perguntar uma coisa que o PAN nem quer saber. Agora, eu vou ler... O PAN não perguntou, o PAN não perguntou. Eu peço... Exato, mas não na discussão da moção, vocês... Eu peço que não entrem em diálogo, porque senão há elementos que não ouvem. E não pode ser. Nós estamos a discutir uma moção. Se o PS quer perguntar alguma coisa ao Executivo, tem que perguntar diretamente ao Executivo, não através da moção, porque na moção nada refere aquilo que o PS está a dizer. Agora, isto foi o que vocês disseram na outra Assembleia Municipal. Eu só estou a lembrar que na outra Assembleia Municipal disseram que nós não podíamos perguntar nada que saísse daquele tema. E nós até estávamos a perguntar coisas que, na minha opinião, estavam todas relacionadas. Agora já têm outra opinião. Pronto. Relativamente a esta moção, o PCP entende que deve ser dado condições para que as companhias circenses possam ter uma transição gradual até 2025, passando a investir com apoios do Estado na busca de novas artes do espetáculo circense e da reconversão profissional dos seus artistas. O PCP não entende que seja possível intervir de outra forma para diminuir a utilização de animais em circo, sem prejudicar os direitos daqueles que até hoje têm levado a cabo atividades circenses com uso de animais. Assim, é necessário que haja um respeito pelo bem-estar animal, assim como por todos aqueles que vivem desta arte. Pelo exposto, iremos votar contra esta moção. Obrigado, Sra. Deputada. Cabe-me esclarecer que este é um período pós-ordem do dia. Na realidade, houve uma alteração ou uma moção. As pessoas decidiram discutir a moção, mas podem introduzir outros pontos. Ou seja, não é só... Não, ainda não entramos na discussão das moções. Portanto, as pessoas ainda se podem inscrever e fazer perguntas e dizer aquilo que entenderem dentro das regras. Agora, não, ainda... Certo, nem será bem a declaração de voto. A declaração de voto só será depois da votação. Mas pronto, é a intenção de voto, certo? É uma intenção. É uma intenção e... Não, ainda não. Mas já fica discutido. Pergunto se há mais alguém que se queira inscrever para falar no período pós-ordem do dia. Não havendo mais, há uma pergunta direta de uma deputada, razão porque dou a palavra ao Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada, pela oportunidade que me dá de fazer aqui algum esclarecimento e porque, efetivamente, às vezes é um bocado até injusto o que ouvimos. Nós temos por política, sempre que um partido político pede uma visita ao nosso centro de recolha animal, dizermos logo imediatamente sim, quer dizer, é uma competência direta por lei do Presidente da Câmara, que eu nunca desliguei em ninguém, nem essa, nem a Proteção Civil, gosto particularmente dessas áreas, e devo dizer o seguinte, encontrei aqui nesta Câmara uma equipa, o Dr. Fernando Rodrigues, e uma tradição de bom trabalho, já desde o tempo do Dr. Fernando Melo, nós éramos reconhecidos nesta área. Claro que fomos avançando, fomos modernizando, aumentando a área, e às vezes as coisas que são ditas, se não forem bem esclarecidas, são chatas porque não correspondem à verdade. O partido PAN já por 2 vezes pediu para visitar os nossos espaços
a última visita das quais foi no dia 12 de junho. E eu, para esclarecer a pergunta da senhora deputada, tenho que dar conta que às vezes as coisas são ditas e não é bem assim. Nessa visita, sobre a questão da campanha de esterilização alargada, isto são as questões, a visita correu bem. O que fui informado é que os representantes do PAN foram esclarecidos, porque não sabiam, que o cálculo para a autarquia oferecer a esterilização tinha sido alargado ao cálculo da média do rendimento familiar, o que permitia mais ofertas de esterilização e que, portanto, para além disso, tinha sempre direito ao cheque dos 70 euros. Depois a questão das urgências noturnas, porque eram vários pontos que pediram, também não tinham essa informação, que nós temos recolha noturna de animais acidentados de acordo com o Hospital Breed de Penafiel. Também não tinham informação sobre a comparticipação do programa SED, que já temos 90 colónias castradas e agora um programa de pagamento de despesa veterinária. E sobre os chips da Câmara, que foi aqui referido, nas colónias de gatos, houve um esclarecimento, mas não sabia, houve um esclarecimento da parte do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, há um ano, portanto em 2022, que todos, e portanto com esse esclarecimento, todos os chips de colónia passaram a ser colocados em nome da autarquia. E também a questão, que não tinham essa informação, não sabiam, e o senhor deputado estava na visita, o apoio a pessoas mais carenciadas, existia, que já existe, o nosso Banco Solidário e o apoio alimentar animal de Valonga. A informação que eu tenho, porque tendo a tutela direta, eu recebo essa informação, é que os senhores, quem nos visitou, deram os parabéns pelo trabalho desempenhado. E, portanto, eu acho que eu respeito naturalmente a ação, quem sou eu para me pronunciar. Agora, vir aqui dizer que nós temos que fazer um esforço para... Não, nós somos um bom exemplo. Nós somos um bom exemplo. E muitas das medidas que fazemos também são porque ouvimos o que as pessoas dizem. E deixem-me dizer, a senhora deputada colocou-me esta questão, sobre esta matéria dos espetáculos, que fique claro, o nosso médico veterinário tem que respeitar a lei. Quando ele se dirige a um circo, ele tem só que respeitar a lei, porque nós estamos num Estado de Direito. Há uma lei de 2019 que está em vigor, está publicada, dá 6 anos para as entidades que essa lei visa, e já agora permitam-me dizer, essa lei não regula o zoomarine. E os golfinhos até são considerados animais de elevada inteligência. Eu só quero dizer com isto que há muita hipocrisia. Eu não sou vegetariano, eu como carne. Ninguém tem o direito de me penalizar por eu comer carne. Se calhar a maioria dos que estão aqui são consumidores de carne. Nós vivemos num mundo um bocadinho estranho. Mas voltando à questão da ação de fiscalização. Quando o senhor veterinário vai fiscalizar, ele só pode fiscalizar o que diz na lei. Ele não pode, por mote próprio, antecipar o período de 6 anos. Portanto, se um circo, e foi o que ele fez, tive essa informação, ele vai e garante, porque é o que nós lhe pedimos, se os animais, no caso de existirem, são tratados com dignidade, conforme diz a lei. Não pode, porque o senhor deputado ou outro deputado que quer passar por cima da lei, porque no fundo o senhor deputado tem a consciência que há uma lei que dá 6 anos de adaptação, mas quer, no fundo, por motivos ideológicos, permita-me dizer isto, por razões ideológicas, não aceita a lei, ela foi votada por uma maioria no Parlamento, e quer já impor algo que é só a partir de 2025. Isso também não é correto. Portanto, nós ou estamos num Estado de Direito democrático, ou estamos num Estado que não é um Estado de Direito democrático. Portanto, que fique claro, porque senão fica a ideia que é muito fácil tirar a culpa para o veterinário. O veterinário é um bocadinho o bode espeto. Não! O senhor veterinário cumpre rigorosamente o que está na lei. E a lei está mesmo aprovada assim, senhor deputado. Portanto, eu peço que haja aqui rigor. Nós podemos fazer política com base nas nossas diferenças, mas não é necessário criar uma realidade alternativa. Nós, felizmente, estamos a trabalhar bem nesta área.
E sou humanista. E devo-lhe dizer, digo-lhe com muito à vontade, sem nenhum medo. Eu sou humanista. A minha preocupação principal são os seres humanos. Ponto, final, parágrafo. E não tenho receio de o dizer. Porque sou humanista com orgulho. Se calhar a maioria das pessoas que estão nesta sala são humanistas. Uns cristãos, outros não cristãos. Eu sou humanista. Significa ser humanista que o ser humano está no centro da nossa ação política no dia-a-dia. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Mais alguém quer usar da palavra? Se não, passamos à apreciação das moções e do voto de louvores. Uma vez que não há, chegou à mão as 4 moções que eu, digamos, coloquei por ordem e manda o regimento que se inverta a ordem de apreciação e votação, que é isso que eu vou fazer. E assim, ponho em apreciação a moção do Bloco de Esquerda, Dia Internacional do Serviço Público. Alguém se quer pronunciar sobre esta moção? Se não, coloco em votação quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. A outra moção é também do Bloco de Esquerda. Há 65 anos, Humberto Delgado fez tremer a ditadura salazarista. Alguém quer usar da palavra sobre esta moção? Não havendo ninguém, coloco em votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com uma abstenção do Grupo Municipal do Chega. Tenho depois a moção do Grupo Municipal do PAN, assunto Gestão do Arvoredo Urbano. Alguém se quer pronunciar sobre esta moção? Senhora Deputada, faça o favor. Deputada Ana Almeida. Restante mesa, boa noite, excelentíssimo Presidente da Câmara e restantes vereadores, caros colegas, excelentíssimos Presidentes de Junta, público aqui presente e que nos acompanha em casa. Relativamente a esta moção, concordamos e, de facto, sublinhamos a importância da existência de um regulamento de gestão do arvoredo urbano, e sendo as podas uma competência da Junta de Freguesia, este instrumento será um facilitador da gestão nesta matéria, exatamente por estar relacionado com a atuação das juntas de freguesia. Parece-nos que estas devem ser envolvidas ativamente na elaboração deste regulamento. Obrigado, Senhora Deputada. Mais alguém queira intervir sobre esta moção? Se não, coloco em votação quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. E a quarta moção, também do PAN, espetáculos de circo sem exploração animal. Penso que já foi amplamente debatida, mas se há alguém que ainda quiser usar da palavra, não havendo... Senhora Deputada, faça o favor. Eu diria a sua intenção de voto. Depois poderá ler a declaração de voto. Mas faz sentido ir ler outra vez para que narra, circular ou podem... Não, porque no fundo já fez a sua intervenção acerca desta moção. Ficou registado. Pois, no fundo é uma intenção, não é? Agora, depois, se quiser uma declaração de voto, poderá fazê-la. Que seja depois da votação. Muito bem, certo, muito bem. Sendo assim, coloco em votação
Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Quem se abstém? Exato. Vale votar 2 vezes. Cidadãos. Ok. Podem baixar. Moção não aprovada, com votos contra dos grupos municipais do PS, dos grupos municipais do PS, do Chega, do Bloco de Esquerda e da CDU. Abstenções, Grupo Municipal do PSD, do CDS e de Nós, Cidadãos. Temos um voto de louvor do Grupo Municipal do PSD. Alguém quer comentar este voto de louvor ou usar da palavra? Se não, coloco em votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Não havendo mais assuntos para nós tratarmos nesta reunião, coloco em votação a minuta das deliberações tomadas nesta reunião. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Por não haver mais assuntos, encerro esta segunda reunião da sessão ordinária desta Assembleia de 30 de junho de 2023, desejando uma continuação de uma boa noite para todos.